Aleluia. Vamos chamar o pregador. Aleluia. Vamos orar por ele. Estenda suas mãos. Chegou a melhor hora. Aleluia. Que é a hora da palavra. Aleluia. Que Deus venha usar ele grandemente. Aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, está aqui, Senhor, o teu servo, meu Deus, protege ele, Senhor, que não seja ele, mas que seja o Senhor, meu Deus, usa ele, Senhor, põe palavras na boca dele, meu Deus, também vai repreendendo todo o contra-ataque do inimigo, Senhor, tudo que não provém de ti, Senhor, meu Deus, visita a família dele, blinda a família dele, blinda a vida dele, Senhor Deus, toma ele em tuas mãos, Pai, Deus, que nesta noite, Senhor, o Senhor vem usar ele tremendamente, Senhor, que ele venha falar, Senhor Deus, o que o Senhor quer, mas eu também te peço, Senhor Deus, cuida dele, cuida da família
Cristo. Amém, aleluia. E Ele está com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Que povo maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade de hoje. Meus irmãos, eu gosto de chegar no culto 1 hora antes de começar. E eu atrasei hoje, peço desculpa às igrejas, porque é bom você pegar desde o início, né? O pregador tem essa responsabilidade. Então, irmãos, mas o Senhor tem muito a fazer aqui, amém? Eu desejo que o Senhor use a minha vida, não por causa de mim, mas por causa de vocês, tá? Porque vocês são os tesouros do Senhor. Quantos aqui são ovelhas? Amém. Então abre a sua Bíblia no Salmos 23. Aleluia. O Senhor tem falado desde os louvores e falará mais na palavra. Meu Deus, que tremendo. Em teus braços é meu descanso. Não pare de lutar. Que tremendo. Aleluia. Porque o pastor faz isso, né, irmãos? Guia a ovelha dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 23. Quantos abriram? Amém. Vai dizer assim, ó. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Em outras traduções, irmãos, está escrito assim, de nada terei falta. E essa é a tradução original do hebraico, sabe? De nada terei falta. Verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glorifica mais Ele. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a oração da irmã é muito importante para a minha vida. Muito obrigado. Mas eu sinto vontade de orar também. É muito bom. Então, feche os olhos e nós vamos orar. Amém? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido, meu Deus. Senhor, a tua palavra em João, ó Deus, 15, diz assim, meu Pai, na sua parte C, que sem o Senhor nada poderemos fazer, ó Deus. Meu Deus, por isso eu te peço, ó Pai, a tua presença, ó Pai, neste lugar. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, porque a tua palavra diz, ó Deus, que aos seus anjos o Senhor faz ventos, ó Pai, e aos seus ministros que somos nós, o Senhor despede, ó Pai, labaredas de fogo, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu creio, meu Pai, que debaixo das asas dos querubins também contém labaredas de fogo, Senhor. Do teu altar, meu Pai, tem labaredas de fogo, Senhor. Meu Deus, eu te peço que o Senhor possa me usar. Ó Pai, usa a tua igreja também, ó Deus, para que ela sinta liberdade no Espírito, ó Pai. Ó Espírito Santo, começa a passear, que o Senhor já tem passeado nessa igreja. Meu Deus, começa a quebrar os corações aqui, ó Pai. Todo coração de pedra, ó Pai. Ó meu Deus, em nome de Jesus, todo coração duro, chateado, ó Pai. Meu Deus, que essa pessoa não volte da mesma forma, Senhor. Em nome de Jesus, mas que ela seja quebrantada com o Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, eu peço aos irmãos que não fiquem envergonhados, que o Senhor, Ele tem
tem liberdade no tanto que a gente dá liberdade para Ele. Então abre o coração, né? O Espírito Santo vai conduzir vocês no glória, no aleluia, para a glória de Deus, amém? Pode sentar, irmãos, amém? Aleluia. Salmos 23, ele narra a história de um pastor que cuida das suas ovelhas. Esse pastor, ele tem um compromisso todos os dias pela manhã, após ajuntar a sua ovelha no aprisco. O aprisco é um lugar seguro, onde as ovelhas ficam ajuntadas, todas elas em comunhão, como está essa igreja essa noite. Todos nós estamos num local seguro para nós, um local de cultuar o Senhor. Estamos todos ajuntados. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu imagino que as ovelhas juntam, se alegram, ficam felizes, ficam seguras naquele lugar, porque é o aprisco, o lugar onde o pastor as ajunta. O aprisco é o lugar de descanso das ovelhas. O aprisco é um lugar seguro para essas ovelhas. Então, irmãos, o aprisco é cercado para que os lobos, o que vem para devorar as ovelhas, para tentar levar a elas o matador, os animais selvagens, não pegam essas ovelhas e comam elas. O aprisco deixa elas em um local seguro. Aleluia. E o pastor tem essa função de deixar as ovelhas seguras no aprisco. E o pastor todos os dias pela manhã pega essas ovelhas e tem a função de levá-las até os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Por quê? Porque os pastos verdejantes é o alimento para as ovelhas, e as águas tranquilas também servem de alimento. O pasto serve para sustentar a ovelha, assim como nós nos alimentamos de pão, e a água serve para saciar a sede daquelas ovelhas, assim como nós precisamos de água para podermos ficar de pé e podermos ser saciados da sede. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, o pastor ele tem essa função de levar as ovelhas até essas águas tranquilas, os pastos verdejantes. Mas antes de chegar no pasto verdejante e nas águas tranquilas, as ovelhas passam pela manhã. Por que tem que ser pela manhã? Porque o sol é muito no deserto, e o deserto é muito quente, o deserto é muito seco, e o pastor ele leva pela manhã para que as ovelhas consigam chegar até o destino que ele deseja, que é o pasto verdejante e as águas tranquilas. Quando o pastor leva as ovelhas no caminho daquele pasto, no caminho daquele destino das águas, existe um deserto, e as ovelhas têm que passar juntamente com o pastor pelo deserto. O pastor carrega em sua mão a vara e o cajado. Por quê? Porque a vara serve para corrigir, e o cajado também ele corrige, mas ele também tem a função de proteger as ovelhinhas do pastor, porque no meio do caminho do deserto pode correr risco do pastor ter que enfrentar um leão, ter que enfrentar um urso, uma serpente, algo que pode aparecer de um animal selvagem no deserto, porque o pastor ele tem no cajado um tipo de ponta aguda para matar esse animal. Por isso que nós conhecemos, irmãos, o salmista Davi como aquele que enfrentava os ursos, enfrentava os animais selvagens, porque ele era o bom pastor. A diferença do bom pastor, irmãos, e a diferença do pastor comerciante, porque o pastor comerciante, ele leva as ovelhas para os pastos verdejantes, sim, ele leva as ovelhas para as águas tranquilas, sim, mas antes disso, o pastor comerciante, ele faz tudo por dinheiro, ele faz tudo pelo seu próprio salário. Não, o pastor que não é comerciante, mas é o bom pastor, que é o Jesus Cristo de Nazaré, e a pastora que pastoreia vocês, ela não faz por dinheiro,
ela não faz por salário, mas ela faz porque ama as suas ovelhas, porque o pastor, para pastorear as ovelhas, o pastor que é o bom pastor, ele não faz por dinheiro e nem tampouco por interesse de vocês, mas ele faz por amar a cada um de vocês. Por isso o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O pastor comerciante, ele não dá a vida pelas ovelhas. Amém? Aleluia. Nessa caminhada que o pastor vai levar as ovelhas para aquele pasto e para as águas tranquilas, ele, além de ele exercer as ovelhas na caminhada e ensiná-las o caminho que se deve andar, por isso o salmista diz: guia-me pelas veredas da tua justiça. Por quê? Porque as ovelhas têm que ser guiadas pelo caminho que o pastor deseja levá-las. Se as ovelhas saírem pela direita ou pela esquerda, não é o caminho direcionado pelo bom pastor. Então o pastor faz o seguinte: ele pega o seu cajado e quebra a perna da ovelha para corrigi-la. Quando ele faz isso, ele enfaixa a perna daquela ovelha e começa a carregá-la no colo até que ela sare. Aleluia, o Senhor Jesus faz isso conosco. Quando nós saímos pela direita, pela esquerda, sem ser o caminho dele, ele vem com a sua vara e nos amola, nos corrige, porque o Senhor corrige aquele que ama. O Senhor Jesus vai dizer na sua palavra que ele açoita aqueles que ele ama, mas ele não faz por agressão. É diferente a agressão da correção. A agressão, ela vem quando você tem a intenção de bater naquela pessoa para ferir. O Senhor Jesus, ele te bate, te fere sim, mas é por amor, para que você não vá para a direita nem para a esquerda. O que ele disse para Josué: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite e não sai da minha lei, não desvia para a direita nem para a esquerda, mas ande segundo a minha lei. É interessante e é importante que você, ovelhinha, ande na direção do seu pastor. Amém? Aleluia. Meus irmãos, a ovelha, ela é medrosa, porque a ovelha, ela tem muitos traumas, ela tem muito medo. A ovelha, ela tem medo de tudo. Por exemplo, se as águas que ela forem se alimentar estiverem bravas, as ondas das águas, as águas estiverem correntes, a ovelha, ela não bebe daquela água. Então é necessário que o pastor pega da água com a sua mão e dá na boca da ovelha, porque a ovelha tem medo da água corrente. Por isso o salmista diz: guia-me mansamente às águas tranquilas, porque nós somos assim. Quantos aqui não tem medo de prosseguir? Quantos aqui não tem medo de avançar? Quantos aqui tem medo da vida, tem medo da manhã, tem medo do futuro? Quantos aqui tem medo do que vai acontecer mais para frente? Assim somos nós somos ovelhas. E o pastor, por isso que ele ama a nós, porque nós damos trabalho para ele. Imagina você pensar que todo aquele caminho que é longo no deserto, amanhã você tem que fazer toda a trajetória de novo. Por isso o pastor dá a vida pelas ovelhas, porque ele ama, ele faz tudo isso por amor. Amém? Então, irmãos, é importante você saber disso. E as ovelhas do Senhor, algumas são teimosas, algumas não entendem o caminho e se desviam para a direita. Outras podem fugir, se perder no meio do rebanho. E quando a ovelhinha se perde no meio do rebanho, aí vem a palavra de Jesus que diz: eu deixo as 99 e vou buscar o que está faltando. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele faz a contagem, o pastor, ele faz a contagem das ovelhas antes de levá-la para o pasto, e faz a contagem das ovelhas depois para trazê-la para o aprisco. Por quê? Porque ele tem amor pelas ovelhas e não quer perder nenhuma delas.
Aleluia. O bom pastor não quer perder nenhuma das suas ovelhas. Por isso ele faz questão de contar. Aleluia. O Senhor diz na sua palavra, irmãos, que até os fios dos seus cabelos estão contados pelo Senhor. De tão cuidado que Ele tem de vocês. Então, quando o pastor leva nos aprisco e vê que está faltando, e tem 99 ovelhas juntas no aprisco, ele deixa elas no lugar seguro. Por isso o aprisco, porque ele deixa no lugar seguro, sabe que as 99 estão salvas, não corre risco de ser devoradas pelo devorador, que é Satanás, e vai em busca da outra ovelha que está faltando. E aleluia, a história nos conta que o pastor guia as ovelhas com a sua voz. Por isso Jesus vai dizer que as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, porque o pastor ele usa a harpa como um instrumento e usa a sua voz como instrumento de louvor, para que as ovelhas ouçam a sua voz e caminhem junto com ele aonde ele estiver. Mas e essa ovelhinha, pastor, que se perdeu no meio do rebanho, saiu do caminho, ela está perdida, corre o risco de ser devorada pelo devorador. Essa ovelhinha, o pastor vai procurá-la. E como o pastor vai achá-la? O pastor vai achá-la cantando um cântico muito interessante, cantando um cântico do céu, um cântico a qual ele ama aquela ovelha. O pastor vai cantando no deserto, e a ovelha, quando ouve a voz dele, vai seguindo e vai seguindo até encontrar a voz daquele pastor. A ovelha vai seguindo o pastor, e esse cântico você vai ouvir nesse som agora. É um cântico chamando a ovelha para perto, é um cântico chamando a ovelha de volta para casa, é um cântico chamando a ovelha: vem minha noiva, vem minha noiva. É o cântico do pastor procurando a ovelha. Aleluia. Vem minha noiva. Eita glória. O pastor está à procura das ovelhas. O pastor está no deserto. Mas ele tem risco de vida. Não, ele não está importando, porque ele dá a vida pelas ovelhas. Ele está no deserto. Vem minha noiva. Você, ovelha que está perdida, você, ovelha que não está no caminho, o pastor está te chamando. Eita, meu Deus, ouve esse cântico aí, ó. Aleluia. Minha vem me abraçar, vem me encontrar, vem me abraçar, vem me É o som do pastor no meio do deserto, e a ovelha vai ouvir a voz dele. E eu conheço a voz do pastor. Eu vou atrás da voz dele. A ovelha encontra o pastor. Enquanto o pastor está cantando, vem minha noiva, a ovelha está cantando, vem meu noivo, vem meu noivo. Esse é o encontro daquela ovelha que se perdeu. Hoje é o dia, ovelha. Vem minha noiva. Vem me encontrar, vem me abraçar, vem me abraçar, noiva, vem me abraçar. O pastor está te procurando. O bom pastor está te procurando. Aleluia. Ah, Jesus, santo é o teu nome. Esse é o som da ovelha ouvindo a voz do pastor. Esse é o som da ovelha ouvindo a voz do pastor. Vem, meu noivo.
A ovelha chama. Você está com saudade de casa. Às vezes a sua vida espiritual está fraca. Você está doido para chegar nos pés dele, do bom pastor. Ele dá a vida por você. Ele está te procurando e você procurando ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. E a ovelha, quando ouve a voz do pastor, ela canta: vem meu noivo, vem meu noivo. Aleluia. E quando o pastor busca aquela ovelha, ele carrega ela no colo e ele traz ela de volta no aprisco. É como a dracma perdida. Lembra dessa parábola? Quando o Senhor Jesus pega a dracma, quando a mulher está procurando a dracma perdida, ela, quando encontra, convida os amigos à festa, porque ela achou a dracma perdida. É a mesma coisa a parábola também do filho pródigo. Quando o filho pródigo sai da casa, quando ele sai daquela casa, pediu o pai as contas e saiu porque quis viver seu próprio caminho. A ovelha saiu do caminho do pastor, a ovelha saiu debaixo do cajado dele, a ovelha quis viver de fora das veredas da sua justiça. E quando a ovelha viu que o caminho não era reto, viu que o caminho era perdido, no filho pródigo, nessa parábola, estou fazendo uma simbologia. Quando o filho pródigo volta àquela casa, o pai do filho pródigo, que é o nosso Senhor Jesus, se alegra e festeja, manda assar uma carne e fazer uma grande festa, porque o filho dele voltou para casa. Sabe o que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende, porque ele tem prazer naquela ovelha, ele tem prazer em cada alma, ele não quer perder nenhuma alma, ele tem prazer em você, amém? Moisés, Deus usou Moisés como pastor, que é um exemplo de ovelha sair do caminho. Quando Moisés subiu ao monte, no Monte Sinai, para pegar as tábuas de pedra da lei do Senhor, que o Senhor ia dar a ele, Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites. A Bíblia nos conta que a glória do Senhor inundou aquele monte. Moisés entrou no meio da nuvem, da fumaça, e a glória do Senhor invadiu. Enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei do Senhor, a Bíblia nos conta que o povo lá embaixo estava esperando Moisés naquele jejum de 40 dias. O povo lá embaixo estava esperando a vara do Senhor se apresentar para eles, que é a lei de Deus. Porque a vara aqui no Salmos 23 é a lei do Senhor. Se você não andar conforme a lei dele, você não anda conforme o seu caminho, porque o único caminho que o Senhor tem para você, para chegar ao pasto verdejante e às águas tranquilas, são a palavra de Deus. Porque o Senhor diz que a palavra dele despede labaredas de fogo. O Senhor nos fala que a sua palavra é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra na alma, no espírito, ela divide juntas e medulas e discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Por isso a palavra de Deus tem te guiado, porque você, como ovelha, tem lido a palavra e tem praticado. Muitos têm a palavra dos Salmos 23 no seu pescoço em um cordão. Muitos têm a palavra dos Salmos 23 no seu braço como uma pulseira, no anel como um anel de dedo, mas não tem o Salmo 23 na tábua do coração. É importante que você tenha o Salmo 23 na tábua do seu coração, porque o salmista diz: guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. É necessário você guardar a palavra para que você não saia do caminho do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, quantos aqui estão entendendo? Amém? Quando Moisés está lá no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei,
O povo lá embaixo está desesperado, porque a ovelha, quando fica sem pastor, ela desespera. A ovelha, quando fica sem pastor, ela fica com mais medo do que ela já tem de natureza. A ovelha fica desesperada. Meu irmão, quando Moisés está lá em cima e o povo lá embaixo, o povo fala para Arão: Arão, vamos fazer para nós um bezerro de ouro, um Deus para nos guiar até a terra prometida. Sabe o que é isso, irmão? Isso é o que acontece com nós. Sabe, às vezes Deus, para um propósito dele, porque isso também faz parte do treinamento do Senhor com a sua ovelha, do caminhar dele com a sua ovelha, o Senhor se cala. Às vezes, pastora, o Senhor deixa de falar conosco, mas o Senhor não faz isso por mal. O Senhor está trabalhando pela sua vida, porque a gente entende que é cristão, que até no silêncio o Senhor está dando resposta. Amém? Então, o Senhor às vezes se cala, mas Ele não deixou de falar. Ele está trabalhando de outra forma na sua vida. Ele está trabalhando de outra forma na sua vida, na sua casa, na sua caminhada. Então, quando o Senhor, Ele cessa de falar contigo, você como ovelha se desespera, não é mesmo? Você como ovelha ouve até vozes do seu próprio coração. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu já errei também, meus irmãos, como ovelha do Senhor. E eu conheço que a gente faz isso. Por isso o povo criou bezerros de ouro lá embaixo, porque ficou sem pastor. Mas o pastor, ele estava trabalhando para levar para o povo alimento. Qual era o alimento? A palavra de Deus que vinha do alto do monte. Mas o povo não entendeu. Está aí o trabalhar de Deus. Deus trabalha para trazer alimento para você. Por isso às vezes Ele deixa de falar, mas Ele está trabalhando na sua vida. E quando Moisés estava recebendo o alimento para o povo decidiu, a ovelha decidiu desviar do seu caminho, do caminho de Moisés, do caminho para a terra prometida, o caminho que é o pasto verdejante, o caminho que é as águas tranquilas, que é a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então o povo criou um Deus para si e disse: vamos, porque esse Deus nos guiará até o deserto, até a terra prometida. Qual Deus eu estou criando para mim, pregador? O nosso próprio eu. Esse é o Deus que nós criamos para nós. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós ouvimos a nossa voz do coração e não ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos a nossa própria voz, o nosso próprio ego, e nós íamos atrás desse próprio interesse. Às vezes esse interesse não é o interesse de Deus, então nós criamos para nós o nosso próprio Deus para nos guiar até onde nós queremos chegar. Então, meus irmãos, aí é um exemplo, porque a ovelha ficou desesperada sem pastor. Nem sempre que Deus se cala, nem sempre que uma tribulação vem, porque a ovelha desespera na tribulação. Nem sempre que vem uma tempestade é sinal que você está derrotado. Nem sempre que vem algumas tribulações, algo assim, é sinal de que você não vai ter vitória. Mas eu creio que quando acontece isso é sinal de que Deus está trabalhando e a resposta logo vai chegar. Amém? Quer um exemplo? Daniel fez um jejum de 21 dias e orou 21 dias para o Senhor, porque ele estava se humilhando, porque o povo de Israel tinha se corrompido. Então Daniel se tomou na forma do povo, ele tomou para si o povo e o seu próprio pecado e começou a orar a Deus, para que Deus tivesse misericórdia do povo, porque o povo estava cativo na Babilônia. A Bíblia nos conta que quando o anjo da resposta apareceu para Daniel, para responder a sua oração, a Bíblia conta que o anjo Gabriel diz a Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você levantou e clamou aos céus, o Senhor ouviu. Mas quando eu estava trazendo a resposta, o príncipe da Pérsia, o principado, que é aquele que está nos ares, me impediu de chegar até aqui.
Então o Senhor enviou a Miguel para derrotar o príncipe da Pérsia e trazer a resposta para você. Percebe, meus irmãos, que demorou 21 dias para chegar a resposta para Daniel. Por isso, às vezes, tem orações, tem tribulações que ainda não passam, ou orações que não chegam, mas é porque no espiritual há um campo de batalha, meu irmão. Ainda que o Senhor é todo poderoso, cheio de glória, no campo espiritual há um campo de batalha e você precisa guerrear aqui na terra também. Aleluia. Aí, meus irmãos, quando o povo criou um bezerro de ouro para si, Deus falou assim: Moisés, desce no monte, porque o teu povo tem se corrompido. Porque o Deus disse, não meu povo, mas o teu povo. Porque o povo, Deus deu para Moisés, porque Moisés era o pastor. Se Deus falar com o seu pastor, ele vai dizer, o povo é de Deus, mas a pastora é que está guiando vocês. Então ele disse, o teu povo tem se corrompido, porque Moisés era o pastor daquelas ovelhas. Então, meus irmãos, eu quero aconselhar vocês a viverem de acordo com a palavra do Senhor, porque o bom pastor deu a vida por vocês na cruz do Calvário. Nós éramos destituídos da glória de Deus, mas o bom pastor, ele se fez de ovelha muda para o matadouro e sacrificou-se a si mesmo, sacrificou aquela carne, e ele encheu a nós de glória. Ele nos encheu para que nós pudéssemos entrar no Santo do Santo e ter contato com o Senhor dos Exércitos. Então, ouve a voz do seu pastor. É interessante. Aleluia. Então, eu quero falar de tribulações. Nem sempre que uma tribulação, nem sempre que o vale da sombra da morte, ele chega perto de você, porque quando o pastor estava levando as ovelhas de volta ao aprisco, elas passavam por um vale muito arriscado. Então o salmista Davi disse que aquele era um vale da sombra da morte, porque corria risco das ovelhas caírem, das ovelhas morrerem, ou encontrar um animal selvagem. Então o salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque, aleluia, deixa eu ler aqui, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu não gosto de falar coisa errada não, irmãos. Verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista diz isso porque o vale era perigoso, mas ele não temeria. A ovelha não temeria o vale da sombra da morte, porque o seu pastor estava com ela. O pastor era a segurança da ovelha de que aquele caminho ia dar certo. Tem caminho, irmãos, que vem uma tempestade tão grande na sua vida. Tem caminho que vem um vento tão gigantesco, que vem uma onda tão turbulenta, a gente não entende, mas Deus, o Senhor nos mandou aqui, mas Deus foi o Senhor que me guiou até aqui. A gente interroga a Deus, a gente não entende que esse vale, esse caminho é que vai nos levar de volta ao aprisco, ao lugar seguro. Por isso a caminhada da igreja tem sido difícil, mas você, igreja, não desiste, ovelha, porque é esse caminho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É esse caminho que vai te levar de volta para casa, para Nova Jerusalém. É o caminho do vale da sombra da morte, do risco da tempestade, que vai te dar vitória. É o caminho que o Senhor está te guiando, é o caminho que a ovelha está traçando pelo bom pastor, que vai levar ela ao aprisco seguro. Aleluia. Tem um outro exemplo? Alguém conhece o apóstolo João? O que viu o Senhor Jesus em Apocalipse? Ele estava na ilha de Patmos por brincadeira? Ou ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus? Percebe que ele estava pela palavra de Deus, porque
porque o apóstolo João estava padecendo pelo nome do Senhor. É necessário, ovelha, que você padeça pelo nome. O que é padecer? É sofrer. Mas eu digo a você que o sofrimento aqui, o vale da sombra da morte aqui, te recompensará na glória futura da Jerusalém. Porque a Bíblia nos conta que nenhuma tribulação é comparada com a glória que há de nos revelar lá em cima. Lá em cima Ele vai te coroar, porque você foi no caminho do bom pastor. Aleluia. Então João estava naquele caminho e ele estava pregando a palavra e o povo não aceitando. Então João foi levado àquela ilha de Patmos e ele tem uma revelação tremenda. Por isso que eu estou dizendo que nem todo caminho de tribulação significa morte, decepção, derrota. Todo caminho que é do Senhor, se for do Senhor, ainda que tem vento, ainda que tem o mar, ainda que tenha a tempestade, é o caminho de glória, é o caminho que te leva à glória futura, porque João estava no caminho de Deus, guiado pela palavra do Senhor, e quando ele está na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, ele tem uma visão tremenda. João, ele poderia indagar a Deus, dizer: Deus, eu estou no teu caminho, por que eu estou sofrendo? Eu estou sendo preso aqui nessa ilha de Patmos deserta. O Senhor disse que João, ele não morreria, mas os apóstolos morreriam. João morreria de velhice, e agora eu entendo porquê. Ele viu ao seu bom pastor glorificado, porque João na ilha de Patmos nos conta que quando ele está naquela ilha e ele vai receber essa revelação, ele conta que ele ouviu uma voz que dizia de trás dele: João, o que vê e o que ouve, escreve no livro. E ele vai dizer que quando ele olhou para trás para ver quem falava com ele, ele vai dizer que ele caiu os pés como morto, porque ele vai olhar para os pés deste homem e vai ver que os pés dele são como um latão reluzente, como haviam sido jogados na fornalha. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. E quando ele vai ver a roupa deste homem, ele vai ver que a roupa dele era uma roupa vestida até os pés de linho fino e branco puro. Aleluia. Olha o que ele vai dizer no verso 12: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de até os pés, com um vestido comprido e cingido pelo peito, um cinto de ouro. Aleluia. E na sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca como a neve. Olha o caminho que João estava traçando. Era um caminho que parecia de morte, mas ele tem a revelação de Jesus Cristo. É um caminho que parecia de luta, é um caminho que parecia de tempestade, aos olhos nus, aos olhos carnais. Ali João nunca mais veria nada. Ali João estava totalmente depressivo, depravado, travado na sua vida, não saía de ali. Então era um caminho de glória, porque ele viu a glória de Deus. E ele vai dizer que eram brancos como a lã os seus cabelos, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e sua voz